nós paramos nos objetivos da EBD, certo? E o último objetivo que nós não tratamos, ficou para agora, foi o objetivo capacitar vidas, é isso? Capacitar vidas para o reino cristão, ou para o serviço cristão. Então vamos lá, recitar novamente quais são os objetivos do discipulado, depois quais os objetivos da escola bíblica dominical. Vamos lá? Objetivos do discipulado. Todo mundo, nós três e? Colocar o fundamento certo, frutificar, conduzir o discipulado e a experiência com os Espíritos Santos, ganhar almas, desenvolver espiritualidade e caráter, consolidar, desenvolver a comunhão, capacitar para o serviço. Isso, o nosso coral ficou péssimo. Tem que ser sincero, né? Então vamos lá. Quando eu falar quais são os objetivos do discipulado, aí vocês vão falar os 5 objetivos que estão aqui, certo? Junto comigo, bem bonito. Porque se a gente não coordenar essa fala, essa leitura, como é que a gente vai coordenar em nossas igrejas? Ok? Depois vocês vão dar uma pausa e eu vou perguntar quais são os objetivos da escola bíblica dominical. Quem entendeu? Então vamos lá. Depois do almoço assim costuma dar uma... Eu acho que por isso esse cara é meio lento, né? Mas está tudo bem, Jesus é bom. E a gente vai caminhando. Quais são os objetivos do discipulado? Número 1, 2, 3, Colocar o fundamento certo, 4, frutificar, 5. conduzir o discípulo a ter uma experiência com o Espírito Santo. Ótimo! Vamos lá, quais são os objetivos da escola bíblica dominical? 1, Ganhar almas, evangelizar e multiplicar. 2, Desenvolver a espiritualidade e o caráter, consolidar. 3, Desenvolver a comunhão, integrar e interagir. 4, Capacitar vidas para o serviço cristão, enviar. perfeito. Observa então que quando falamos aqui de capacitar vidas, a escola bíblica dominical, quem leciona, quem ensina, tem sempre de ter em mente o treinamento. Precisa ter em vista o treinamento. A escola bíblica dominical, o professor, o superintendente, a diretoria, nunca pode perder a visão essencial da escola. E a visão essencial é ensino, educação. Ensina as pessoas em justiça, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Observamos aí que a escola bíblica dominical, ela cumpre objetivos maravilhosos. Eu queria tanto que a minha escola bíblica crescesse. Gente, e por que não cresce? Adolescente atrai adolescente, criança atrai crianças, mulheres atraem famílias, e homens atraem famílias inteiras. Eu vou contar algo muito importante para os irmãos, que nós vivemos em nossas igrejas um certo comodismo de deixar que as mulheres, simplesmente elas façam o crescimento da igreja. E às vezes os homens descansam nisso. Mas eu vou contar para os irmãos uma experiência local. E quando eu digo uma experiência local, eu não quero fazer da experiência local um padrão, uma doutrina. Você tem que ler de acordo com a sua realidade. Mas nós lá, na igreja onde congregamos, a gente sempre entendia que as mulheres trariam crescimento para a igreja, e trazem o crescimento. Porém, a gente começou a entender que quem mais tinha facilidade para trazer família para a igreja eram os homens. E se tem algo que o inimigo tem feito, é desestimular os homens da igreja. Por que o diabo faz isso? O diabo faz porque quando um homem decide servir a Deus, ele tem mais probabilidade de trazer a família do que a mulher. Ele tem mais probabilidade de trazer. Quando ele firma que vem,
e que quer todo mundo, por mais treva que seja mulher, tem mais facilidade. E a gente criou uma ideia de que somente as mulheres vindos, vêm também, mas demora mais, é mais penoso. Por quê? Que o homem, eu vou seguir a igreja da minha mulher, vou seguir, vem, mas demora mais. Existe um processo mais complicado que a mulher precisa adotar, mais sabedoria, mais paciência. Agora o homem sendo transformado, convicto, certeiro, eu quero ver minha família, eu quero ver minha esposa, por mais treva que seja a esposa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei a receber, a igreja começou a receber homens convidando homens da cidade. Gente, que explosão que foi. Homem convidando homem da cidade. Só que os homens iam sozinhos. Eu vim aqui porque meu colega mecânico me convidou. Eu vim aqui porque meu colega pedreiro me convidou. Eu vim aqui porque meu colega advogado me convidou. Eu vim aqui porque meu colega médico me convidou. Aí vem sozinho, não fala nada com ninguém, nem com a esposa fala. Eu vou ali conversar com os colegas. Mentira, foi na igreja. Porque, pasmem, no segundo culto, começou a entrar na igreja carro inteiro, 5, depois 6. E a nossa igreja tem crescido assim, porque investimos nos homens. Não quer dizer que deixamos de investir nas mulheres, mas os homens começaram a mostrar, a demonstrar liderança de colegas. Homens têm trazido mais colegas na nossa realidade. Os homens estão trazendo mais colegas do que as mulheres, suas colegas. Então a gente não pode, a gente tem que observar. Então, se na tua igreja tem adolescente líder lá, tem que investir nele. Se ele consegue trazer adolescente, investe nele. Se tem criança líder, investe nela. Se tem mulher líder, investe nela. Se tem homens, você observou que tem homem ali que tem mais facilidade para conversar, investe. E a escola bíblica dominical, ela precisa estimular isso. E não quer dizer que a gente tem que estimular os alunos da escola dominical somente a trazer alunos, a trazer para os cultos. Porque realmente o primeiro convite que você fizer a alguém, para que alguém venha às 8h30 na igreja, 9 horas, 9h30, domingo, que é o dia de assistir Fórmula 1, não sei. Um primeiro convite assim pode dar certo, mas também pode não dar. Mas que os irmãos, alunos, convidem para o culto à noite. E a partir dali, lembra do pai espiritual? A partir dali, virá para a escola bíblica dominical. Por quê? Porque a nossa classe de homens hoje é enorme. E é que está crescendo mais. Eu ainda brinco com as irmãs da igreja, cuidado, porque daqui a pouco eu vou ter que descer, né? A nossa igreja tem 2 pisos, daqui a pouco eu vou ter que mandar as mulheres para o refeitório, que é menor, e trazer os homens para cima, que vai aumentar mais. Aí elas dizem, não vão. Então é uma forma de brincar, de interagir, enfim, mas tem crescido. Quem estimula a igreja ao serviço é a escola bíblica dominical. Agora, esses objetivos aqui, irmãos, você que está lá na sua escola bíblica dominical, reúna, se você é líder, se você puder, de repente o professor de escola dominical não pode estar aqui, reúna e passe para eles esses objetivos aqui. Converse com os professores, estimule os professores, para que eles abracem esses objetivos que estão aqui. Eu tenho certeza que o crescimento virá. Agora, como que o crescimento virá na escola bíblica dominical e discipulado? Como conjugar isso? Primeiro aí, número 3. Para crescer é preciso experiência. Aí eu vou perguntar, para crescer é preciso experiência. O departamento de discipulado e a EBD precisam trabalhar em cooperação, a fim de que seus objetivos sejam alcançados. Ou seja, se nós unirmos o discipulado com a escola bíblica dominical, o discipulado vai alcançar seus objetivos e a escola bíblica dominical também alcançará os seus objetivos. Segundo aí, os professores da EBD precisam interagir com os seguintes objetivos do discipulado. Olha aí, gente, o professor de escola dominical precisa trazer para dentro de si os objetivos da escola, os objetivos do discipulado. Quais são? Paternar, maternar, colocar o fundamento e conduzir o aluno a ter uma experiência transformadora com o Espírito Santo. Essa figura, na nossa igreja, graças a Deus, superamos isso. Porque 90% dos professores de escola bíblica dominical são discipuladores.
isso melhorou a linguagem. Como assim a linguagem? Hoje os nossos professores, ao mesmo tempo que eles conseguem ser profundos na Bíblia e conseguem explicar com muita propriedade um texto ou um tema, mas eles conseguem alcançar o coração dos ouvintes e o coração dos alunos com uma boa explicação. O professor da escola bíblica dominical, ele tem que mudar a escola. Em qual sentido? Linguagem. O professor da escola bíblica dominical precisa ter uma linguagem discipuladora. Quando falamos de linguagem discipuladora, significa, pastor, mas na minha classe lá, todo mundo tem mais de 40 anos de crente. Então, como é que eu vou ter uma linguagem discipuladora, linguagem clara? Quem diz que muito tempo de crente significa que a linguagem tem que ser erudita? Pelo contrário, se tem muito tempo de crente, você vai falar de forma clara, porém profunda. Se tem mais tempo de crente, a única coisa que vai mudar é que o elevador, em termos de profundidade espiritual, vai descer mais um pouco. Mas a linguagem tem que continuar sendo discipuladora, porque você está ensinando. É igual a pessoa que vai ensinar o tema escatologia. Aí ele quer, eu fico tem hora aqui rindo no sentido de como que vai alcançar o coração das pessoas. Aí quer estudar escatologia, né? Num dado momento já quer conectar as referências complicadas. Por que muita gente não entende a escatologia? Porque a escatologia, muita gente estuda de forma separada. Muita gente estuda escatologia de forma solta, melhor dizendo. Aí pega o versículo de Apocalipse, combina com o versículo de Zacarias, e combina com o versículo de Isaías, e combina com o versículo de Daniel, e combina com o versículo de Ezequiel. Não há discipulador que consiga ensinar isso a ninguém, nem crente antigo, nem crente novo. Quais um dos erros de se estudar escatologia, principalmente para quem vai aprender? É que o ideal, se algum irmão tem dúvida de escatologia, é que o ideal é você compreender Apocalipse. Saber tudo? Jamais. Mas entenda a didática de Apocalipse. Entendendo a didática, vou estudar escatologia. Estude a didática de Apocalipse. A partir daí, sim, você poderá ir para Daniel, do 7 ao 12. Devagar. O que eu digo a didática de Apocalipse? Quando você olha o livro de Apocalipse, 22 capítulos, tem que entender o quê? Tem 3 capítulos iniciais, tem o 4º de adoração, tem o 5º também de adoração. Do 6º ao 19, melhor dizendo, do 6º ao 18 é grande tribulação. Porque um dos grandes problemas é o que você olha o livro de Apocalipse, quando é que isso vai acontecer? Quando é que... Gente, você já tem que entrar no livro de Apocalipse entendendo que do capítulo 6 ao 18 é grande tribulação, são os 7 anos. Isso já tranquiliza na compreensão, você já sabe quando é que vai acontecer. A partir dali, aí você tem os acontecimentos posteriores à grande tribulação. Você tem o milênio, tem a prisão de Satanás, enfim, tem. Mas tem que entender a dinâmica da coisa. Aí a pessoa fala assim, vamos estudar Apocalipse. Aí pega o versículo do Apocalipse, esse aqui combina com o de Daniel, esse aqui combina com o de Ezequiel. Ninguém vai entender nada. E não é novo crente, não. Crente antigo não vai entender nada. Então nós temos que aprender, amados irmãos, a trazer para a escola bíblica dominical uma linguagem discipuladora. Eu tenho certeza que você sairá daqui, o nosso tema não é Apocalipse, mas eu tenho certeza que você já entendeu que do 6 ao 18 é grande tribulação. Você pode não ser nenhum mestre, mas já vai sair daqui com qual ideia? Opa, já me situei. No capítulo 9, no capítulo 7 de Apocalipse, quando é que vai acontecer? Você vai poder afirmar com tranquilidade que é na grande tribulação. Por quê? A forma didática como se fala, a forma didática como se ensina. Por isso que os nossos professores precisam conhecer a linguagem discipuladora. Caminhando mais um pouco aí. Os professores e superintendentes precisam desenvolver experiências com o discipulado, ou seja, precisam ser discipuladores, pois dessa forma eles terão um olhar mais sensível para com os novos convertidos
que chegam a EBD. Superintendência tem que aprender a discipular, gente. É o que o pastor Raul disse até ontem. Ele tem a alegria de ganhar almas. O pastor tem que ganhar almas, o presbítero tem que ganhar almas. Por isso que alguns arrumam confusão no ministério por aí. Pastor brigando, presbítero brigando, tudo porque não está discipulando. Então, sabe por que as igrejas vivem em confusão? Porque ninguém está evangelizando, os confusentos não estão evangelizando, não estão discipulando. Porque quando a gente discipula, a gente não tem tempo para discutir, não. Pensa bem, eu recebi uma pessoa na minha casa que quer sair das drogas, recebi semana, visitei um jovem semana, quer sair do crack, quer sair das drogas, tentou suicídio 3 vezes, tem uma passagem extensa na delegacia, tem lá uma listagem de ocorrência. Aí diz, eu gastei mais ou menos, investi ali 2 horas conversando. Aí digo, nessas 2 horas, eu tenho tempo para arrumar confusão? Não, eu tenho que cuidar de alguém que não pode tirar a própria vida. Então imagina você investir 2 horas evitando que alguém tire a própria vida. Uma bênção. Então se todo mundo tiver essa ocupação espiritual, não tem tempo para confusão na igreja. Não tem tempo para divisão na igreja. Não tem tempo para discutir, não sei se acontece nos estados ou nas cidades dos irmãos. Ah, gente, aquela infantilidade de discutir uniforme. Já viu aquilo? Eu acho que é só lá no Rio que tem isso na minha cidadezinha. Entendeu? É uma doença só lá do Rio, lá do interior do Rio, viu? Nossa. Entendeu, irmão? A cor do uniforme, se a camiseta é vermelha, se é azul, você vai usar gravata, se não vai usar gravata. Aí gasta 2, 3 horas para fazer papelzinho de votação. Quem ganha, quem não ganha. Aí 60% ganha. Aí os 40% que perderam falam, a gente não faz. Então isso é democracia? Todo mundo fala, democracia quando pode votar. Então tá bom, vamos votar. Aí 60% ganha lá a cor do uniforme. O certo não significa que os 40 têm que obedecer as coisas dos 60? Mas não, essa cor não coloca. Aí eu digo, democracia resolveu? Não resolveu, porque os 40% vão colocar a cor que ganhou com má vontade, com desestímulo. Está vendo umas infantilidades, umas criancices que a gente tem na igreja ainda? Não, umas bobeiras, enquanto as pessoas estão morrendo sem Cristo, enquanto as pessoas estão lá nas drogas, na prostituição, numa vida de pecado, a gente está discutindo um corzinho de uniforme. Então ele tem que ampliar a visão, irmãos. Ampliar a visão, ampliar. A gente não pode ficar gastando 2 horas de reunião para ver o uniforme, 3 horas de reunião para discutir a cor da parede. Ah, irmão, pelo amor de Deus, 3 horas é muita coisa, irmão. É verdade. 3 horas é muita coisa, porque 3 horas dá para eu discipular 3 pessoas, conversar com 3 famílias, numa cidade pequena, numa distância menor, dá para conversar com 3 famílias diferentes, 4 famílias diferentes, aí gastar tempo com cor de parede, com coisa de cor de uniforme. Acho que só esse problema lá no Rio lá. Então, gente, caminhando então, os discipuladores também precisam ser alunos da escola dominical. De que maneira o discipulador vai amadurecer na fé sem frequentar assiduamente a escola bíblica dominical? O discipulador precisa ser aluno da escola bíblica dominical. E o professor da escola bíblica dominical deveria ser discipulador. Muda tudo, gente. Sabe por quê? Já faz alguns anos que a gente vem participando, dando palestras e participando de palestras também como aprendiz. E lá atrás, há 20 anos que a gente vem estudando sobre isso, lá atrás eu lia livros de como um professor melhorar a sua aula de escola dominical. Eu lia vários livros. Assisti muitas palestras, como ainda hoje assisto e ouço. Sempre aquela assim, você precisa ligar para o seu aluno. Você precisa telefonar para ele. Precisa enviar uma correspondência para ele. Precisa perguntar por ele. Ó, tem um monte de professor no Brasil que sabe que deve fazer isso, mas 95, mais não sei quantos % não faz nada. Sabe o que deve fazer, mas não faz. Quem é que estimula a fazer isso? O discipulado. Então, a partir do momento que o discipulador é professor da escola bíblica, o professor da escola bíblica é discipulador, ele vai ver quão importante é encontrar aquele adolescente, aquela criança, aquela irmã, aquele irmão, fala assim, olha, senti tua falta na escola dominical. Ou contato. Aí eu digo, volta para as suas igrejas e pergunta,
Quais professores têm o contato telefônico dos alunos da classe? Para telefonar, ó, você não veio na aula hoje, o que houve, meu irmão? Um monte de professores que não quer fazer. Aí tem irmão que fala assim, ah, pastor, isso aí, eu vou ficar ligando para crente velho, eu vou ficar ligando para crente não sei o quê, eu vou ficar ligando, eu não tenho tempo, não, essa turma é ruim, não quer. Então, meu irmão, desiste do ministério. Porque não tem discipulado sem dor. Não tem liderança sem dor. Não tem, amado irmão, o ofício, não existe um ofício de professor, o dom de ensinar sem dor. Se você quer uma liderança sem dor, um ministério sem dor, e ser professor de escola dominical sem dor, então você não é professor. Porque para ser professor, genuinamente professor, precisa ter dor. Mas que dor é essa? É essa dor de se esforçar para atrair pessoas. Agora o professor quer chegar, domingo de manhã, joga tudo também para o superintendente. Quer chegar domingo de manhã, numa sala igual essa aqui, Pai do Senhor. Abra a revista, tem a lição 12. Tá, e como é que os alunos vieram para a classe? Aí se tem 10, se tem 5, termina a aula, vai embora. Aí o superintendente tem que fazer também. O superintendente tem que pegar 200 telefones, 300 contatos e tem que fazer. Não vai dar, não. Se cada professor tiver um coração discipulador, meu irmão, a sala enche. A sala enche. Porque é através do discipulado. Por que é importante trazer o ar do discipulado para a escola dominical? Porque é através do discipulado que você vai aprender a abraçar. É através do discipulado que você vai aprender a ouvir. E esse negócio que a pessoa fala assim, na minha família a gente não é muito de abraçar. Na minha cidade não tem esse negócio de... Lógico, uma questão do sexo oposto, você vai ter toda a prudência, tá? Vai ter toda a prudência. Agora, 2 homens ou 2 mulheres, por que não? Mas negócio de homem abraçar homem, por que não? Só que aí fica reclamando. Aí surge uma outra denominação ali na frente, que o pastor abraça a turma na porta. Aí surge uma outra denominação ali na frente, que o líder de mocidade abraça a juventude. E o líder de mocidade da nossa igreja não abraça ninguém. Aí surge outra ali, porque aquela igreja ali é porta para o inferno. Tá, ela é porta para o inferno. E por que a porta do céu não tem abraço? Aquela igreja ali é a igreja das facilidades. Tá, das facilidades, mas tem abraço. E a nossa, que é a igreja da porta estreita. E por que não tem abraço na porta estreita? Por que não tem amor na porta estreita? Por que não tem alegria na porta estreita? Não, aqui é a porta estreita. Não dá, irmão. Por que não tem alegria na porta estreita? Aí a gente fica com um discurso, lá é assim, tá. E por que a gente que é certo, que tem hora que a gente acha que só a gente é certo, mas por que a gente que se acha certo não aprende a amar? Se a gente é tão certo, por que a gente não ama? Se a gente é tão certo, por que a gente não abraça? Por que a gente não acolhe? De tão certo que a gente é. Então, irmãos, não adianta. Há um tempo atrás, na nossa cidade, tem muitas denominações, cidade pequena com muitas denominações, e a gente passou a ter esse tipo de coisa. Surgiu uma aqui, surgiu outra ali, surgiu uma aqui, surgiu outra ali, e num dado momento, a gente recebeu uma direção da parte de Deus, onde a nossa teologia é certa, os nossos propósitos estão certos, a nossa motivação está certa, integridade temos. O que precisamos mudar? Aí Deus trabalhou fortemente em nosso coração e em toda a igreja. Acolhimento. Teologia certa, motivação certa, caráter certo, visão certa, mas conduta fora da palavra, onde nós não praticávamos
A doutrina ágape, a doutrina do amor. A doutrina do acolhimento cristão, de receber as pessoas, como temos em Romanos capítulo 15. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Voltando aí. Se os discipuladores forem alunos, eles servirão de exemplo para trazerem seus discípulos para ela. Será de grande proveito fazer uma reunião, uma palestra de conscientização para professores e discipuladores sobre a importância da parceria entre EBD e discipulado. Aí eu digo aos irmãos algo muito importante. Alguns irmãos, eu não sei como funciona na sua igreja, se existe uma classe domingo de manhã para discipulado, né? Domingo de manhã existe uma classe para discipulado. Se não tem, pode vir a ter. É um projeto interessante. CPAD, por exemplo, tem 4 lições, né? 4 revistas, um ano inteiro, né? Todo um ano para uma classe específica para discipulado. Ótima ideia, ótimo. Não surge essa dúvida, não é muito profunda a linguagem? Ora, eu vou dizer para você o seguinte: não é uma crítica, mas é uma observação. Qualquer novo crente que estuda o currículo da CPAD com a linguagem que ele oferece, não existe diferença de linguagem para nenhuma revista de adulto que a CPAD publica. Então, por qual razão? Porque nós já estudamos todo o currículo que a CPAD oferece das 4 lições. E a linguagem não muda para dos comentaristas de lição de adulto. Estão conseguindo me compreender, sim ou não? Sim. Então, se eles são aptos para compreender a linguagem da revista proposta pela nossa editora, eles estarão aptos também para compreender a revista de adulto. Aí entra a figura do professor que respira ar do discipulado. Dá para ter novo crente, sim, na sala de aula, tranquilamente. Ah, mas não dá, porque a gente quer falar um negócio da igreja, mal da igreja. Por que tem que falar mal da igreja? Eu não entendo isso. Não, porque a gente quer falar mal da igreja e tem novo crente, por que tem que falar mal da igreja? Aí, gente, o que é que destrói? O que é que destrói muitas aulas? Quem está querendo fazer da aula um estopim de problema na igreja, discutir, levantar polêmica. Oi, irmãos, exatamente, a palavra é essa, plataforma de desabafo. Aí, na escola dominical quer fazer curiosidades para demonstrar que sabe a Bíblia. Ô irmão, faz o seguinte, se o teu pastor deixar, faz um canal no YouTube, expressa ali o teu conhecimento de curiosidades bíblicas. Ó, vai para o mundo todo. Mostra no YouTube que você sabe tudo de Bíblia. Mas não mostre na escola bíblica dominical que você sabe tudo de Bíblia, porque você não sabe. Nós não sabemos. Aí tem professor que ele quer chegar na classe com curiosidades. Certa vez eu tive um colega que ele foi dar aula na escola dominical. E aí tem aquele texto de João que diz que Jesus se ausentou, se ocultou, a palavra é, e Jesus se ocultou. E aí o irmãozinho que está ali dando aula, Jesus se ocultou, irmão, se ocultou, livro de João. Que foi até o final da aula, Jesus se ocultou. Aí depois eu conversei, achou Jesus? Não sei por que Jesus sumiu aqui, não sei por que Jesus... Irmão, você achou ele? Tá, e aí? Quem vai para casa sem Jesus? Porque ele escondeu tanto Jesus, o texto diz que Jesus se ocultou mesmo. Mas ele ficou com Jesus oculto ali, irmão, que todo mundo perdeu Jesus. Todo mundo saiu da sala de aula sem Jesus. Como é que vai dar uma aula de escola dominical onde todo mundo perde Jesus de vista? Jesus sumiu. Vamos ver se está no piano aqui. Sumiu. Está entendendo? Umas infantilidades ao lecionar, de querer mostrar que sabe, de querer mostrar. Irmão, acaba com isso. As pessoas vão para a escola dominical e querem sair dali vivas, edificadas, fortalecidas, abençoadas, encorajadas. Por mais que a palavra seja corretiva,
mas a mesma palavra que ela é corretiva, ela também é encorajadora. Por mais que seja uma palavra que nos leva a mudar de vida, mas é uma mudança para salvação, é uma mudança para regeneração. Então a aula tem que ser vida, gente. Você entra caído na aula, mas sai levantado pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. Agora o professor chega na sala, o aluno está lá passando mal, o aluno está lá com pressão alta, pressão baixa, lá assim, ó. O professor leciona, termina a aula, e alguém, a irmã está passando mal, não vi. Para a aula, vê se precisa de ajuda, ora pela pessoa, vê se tem um médico, uma enfermeira para conduzir a pessoa para alguma ala, se é para levar para o hospital. Tem que ter atenção às pessoas, tem que estar atento. Caminhando um pouco, mais um pouquinho. Precisa ter essa conscientização, irmãos. Reunir discipuladores e professores de escola bíblica dominical. Trabalhar junto, numa só visão. Para crescer a igreja, é preciso preparar o ambiente da escola bíblica dominical a fim de que ela receba os novos alunos, os novos que estão sendo salvos. Segue algumas sugestões para a EBD que despertarão interesse nos novos alunos e em toda a igreja. Primeiro, apoio pastoral e ministerial. A presença e o incentivo do pastor e dos obreiros na EBD trazem excelentes resultados. Aqui os irmãos têm que orar. Se tem pastor aqui, nós pastores temos que assumir uma postura ativa. Tanto o pastor presidente quanto o pastor auxiliar. Temos que ter uma postura ativa. Ativa de quê? De apoiar a escola bíblica dominical. A postura ativa. Não é? Posição. Convidar, falar, pregar, incentivar e vamos juntos. E lembrando, não só do microfone, mas conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas. Caminhando. Gestão. A escola dominical precisa de uma gestão dinâmica, em harmonia com a liderança pastoral e com o departamento de discipulado. Certamente atrairá novos convertidos e também alcançará os membros da igreja que ainda não são. Gestão dinâmica. Esse tempo atrás, tem coisa, irmãos, que o professor não tem visão, não. Mas tem coisa, né, que o superintendente, a gestão, precisa ter visão. Esse tempo atrás, eu reuni a diretoria de adolescentes com o professor de escola dominical. Classe de adolescentes. Diretoria de adolescentes, aí já é a posição do pastor. Me reuni com a classe com professores de adolescentes e também com a diretoria do departamento. Aula criativa. Todo domingo? Não. Aula criativa, a gente quer o apoio da liderança dos adolescentes. Domingo tal, agendamento, conseguimos autorização. Aula ao ar livre no parque da cidade. Bobeira, então não vai na sua bobeira, não. Ao ar livre. Vamos lá. Ao ar livre. E cada um que tiver condição financeira leva um lanche. Piquenique e aula ao ar livre. Quem não tiver dinheiro, fica tranquilo. Vai na carona que Jesus é bom. Todo mundo levou. Dá mais pobrinho. Conseguiu lá, o concurso levou. Sobrou comida. Eu fui lá. E chegando lá, pediram para eu lecionar. Não era a ideia inicial, né? A ideia inicial não era essa. Mas nós apresentamos um projeto onde os professores da escola abraçaram e a diretoria abraçou, mandaram mensagem de zap, aula no parque, aula ao ar livre. E fomos lá. Estive lá com ele lá. Depois soltaram umas pipas depois da aula. Precisa ver, irmão. Se a gente tem adolescente que não presta atenção, ao ar livre, imagina, ao ar livre não tinha celular, sentaram tudo na grama, eu dei aula para todo mundo na grama, não tive problema com o celular, não tive problema com cotovelada, nada. 1 hora sentado na relva, na grama, 1 hora ouvindo o pastor, e a coisa apertou no dia, mas se sentiram alegrados,
se sentiram alegres, se sentiram acolhidos. Depois foi a hora do lanche, oramos, quebrantamento, depois foi pipa, né? Se a tua igreja soltar pipa e pecado, deixa quieto, tá? Então, mas lá onde eu congrego não é não. Então, amado, tem que cuidar. Daqui a pouco aí, quero dar problema para os irmãos, não, tá bom? Que alegria que foi ali. Pasmem, a aula começou 9 horas, meio-dia é que foram para casa. Mas não quer dizer que a aula foi de 9 a meio-dia, é que ficamos ali numa comunhão tão boa, tão alegre, que eles não tiveram prazer de ir embora, não tiveram vontade de ir embora, quiseram ficar ali naquele quarto, conversando, interagindo. Pasmem, as pessoas passavam assim, ficavam olhando, as pessoas faziam caminhada no parque, ficavam olhando, depois outro ficava olhando. Eu recebi semana passada um adolescente que ficou olhando, andando de bicicleta no parque, ficou olhando a aula, recebi semana passada. Está junto com a gente lá na casa do adolescente agora. Está entendendo, irmão? Visão de gestão. Dá um refrigério, vai no parque lá. Ah, mas bobeira, ninguém vai. A turma foi, abraçou. 1 hora sentado, ouvindo, todo mundo levou Bíblia. Ninguém tem vergonha de Bíblia. E outra, o ponto de encontro foi a igreja. Todo mundo foi de bicicleta ou a pé, com Bíblia e revista na mão, do templo até o parque, porque é perto. Né? Do templo ao parque, todo mundo a pé. Uma fileira na rua, assim, todo mundo olhando, um atrás do outro. Ovelhinha do Santa. Um atrás do outro. Gestão, aula dinâmica. Aí a mocidade já ficou assim, só adolescente. Aula dinâmica, gente. Agora fica aquela aula quadrada. Quando eu falo quadrada, eu não estou falando do ensinamento, não, porque o ensinamento não é quadrado. Eu estou dizendo a forma de ensinar, o jeito de ensinar, metodologia, abordagem. E tem hora que se o professor não tem, se o departamento não tem, é hora que entra o pastor e o gestor da escola bíblica, apresentando novos horizontes. Novos horizontes. Ó, vamos ter uma escola bíblica e depois ciclismo. Escola bíblica de 9 às 10, um exemplo, tá, gente? O horário você vê na sua igreja, um exemplo. Depois um ciclismo de 10 a 10h30, 10 às 11. Não é substituir a escola, é você manter o ensinamento da escola, manter o ensinamento da revista, porém agregar. Aí você não faz, meu irmão, vai desestimulando. Ah, lá é tudo assim, assim, assim. Ah, lá ninguém faz, ninguém vê. Aí não, se a tua igreja é proibido, você depois vai orar. Aí eu respeito, né? Mas aí, aqui eu acho que é permitido. Eu tenho uma tela aqui tremenda. Então, se pode ter, aplique. Né? Se pode ter, aplique. Use a TV, som. E hoje você não precisa nem pedir, que um tempo atrás a gente tinha que pedir o pastor para comprar uma parede de som para colocar um hino, o pessoal ouvir na sala. Hoje não precisa. Né? Há um tempo atrás, uns alunos lá na sala de aula da igreja, eles têm umas caixinhas desse tamanho assim, alguém já viu? Umas caixinhas de som que você coloca para pendrive, já pensou que ele faz barulho? Né? Os alunos esse dia colocaram na sala de aula lá uma caixinha desse tamanho, plugou, pendrive, pronto. O som alcançou todo esse ambiente aqui. Precisou a igreja comprar aparelho de som? Precisou. Hoje você tem celular também com sons potentes e por aí vai. O grande problema é que a gente está morrendo, desanimando, desmotivado, não quer fazer. E tem aquele professor que fala assim, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Gente, escola dominical não é dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia. Se você fizer, o dinheiro vem. Se você fizer, o recurso vem. Como eu disse na primeira aula, não tínhamos dinheiro para construir um prédio, mas à medida que oramos, clamamos, cada irmão colocava a mão na coluna ou na ferragem, subia na laje para orar, e levantávamos clamor, o recurso chegou, o recurso vem chegando, inauguramos. Então, se precisa de uma televisão, precisa de um quadro, se precisa de bancada nova, ou se precisa de outros recursos,
Se nós trabalharmos, o recurso vem. O problema é que a gente quer sentar assim e falar, não tem dinheiro para fantoche, não tem dinheiro para não sei o quê. Se vira, gente. Trabalhe, se esforce, pegue emprestado, expresse o desejo do seu coração para alguém. De repente tem alguma irmã na igreja que é uma costureira boa, consegue fazer algum boneco interessante, você que trabalha com criança. Irmão, ou você consegue um boneco, né, bonito pela internet, qual o preço? R$300, R$500, tal. Recurso vem. R$100, o recurso vem. Agora tem que fazer. Outro ponto, recepção. Escola dominical tem que ter recepção boa, deve ser acolhedora e atenciosa. É importante ter uma pessoa preparada para conduzir os alunos à classe adequada. Tem que ter alguém na portaria, gente, para abraçar, é alguém ensinado, uma mulher ensinada, um homem ensinado a que acolher. E se não sabe para qual classe direcionar, abraça a pessoa e pergunte quem pode responder. Mas pelo menos a pessoa não vai ficar lá assim. Não, você pode falar, aguarda aqui um minutinho e já vamos atender o senhor. Está ótimo, já vamos atender a senhora, já vamos atender esse adolescente aí. Então, aí você vai e pergunta à superintendência ou alguém da secretaria que tenha condições de falar qual a classe adequada. Recepção. Outro ponto, material didático deve atender às necessidades das classes. Tem que observar bem qual material que está sendo usado, está atendendo às necessidades. Outro ponto, ministração das aulas. Eu coloquei 3 quesitos importantes da ministração da aula. Quais são? Espiritualidade, dinamismo e criatividade. Pô, gente, não pode faltar. Uma aula não pode faltar espiritualidade. Você tem que jejuar antes de ir para uma aula. Qual a última vez que você jejuou pela sua classe? Em nossa igreja, eu estou contando como experiência, não como padrão. Estão me entendendo? Lá é cheio de problema, mas Jesus é bom. Mas a gente adotou uma experiência boa, que quando a gente vem sendo orientado no discipulado, e aqui eu quero passar uma experiência para vocês, que todo mundo que aceita Jesus, a gente precisa entrar em contato com ela de 24 a 48 horas. Os irmãos têm lido sobre isso também? Têm observado, refletido? Né? 48 horas tem que entrar em contato com quem aceitou Jesus. Nós fazemos isso lá na igreja. Mas a gente foi mais ousado. Eu não lembro se eu conversei isso com o pastor Joari. Mas nós fomos mais ousados. Visitante que entra em nossa igreja hoje não é só quem aceita Jesus. Qualquer visitante que entra em nossa igreja, em 48 horas, ele recebe um telefonema da seguinte forma: queremos agradecer a sua presença em nossa igreja. Em 48 horas ele recebe uma ligação de agradecimento por ter visitado a igreja. Ele tem a opção de dar o telefone na entrada? Tem. Primeiro, vamos dar um lugar para ele, assentar ele, deixar ele confortável. Em seguida vem um recepcionista ou uma recepcionista com muita educação, pega o nome e ali na ficha tem se ele é membro de alguma igreja ou não, e pergunta se eu poderia dar o telefone para o nosso pastor ou para um obreiro entrar em contato com o senhor posteriormente. Sim, 95% aceita. 5% diz não quero. Aí está tranquilo, não é pressão não. Mas 95% dá o telefone e dá o zap. E aí em 48 horas nós telefonamos. A nossa igreja é uma igreja muito tradicional, 65 anos de história, muito fechada. Nós chegamos uma época, irmão, de receber durante um ano 30 visitantes. Então eu sei o que é uma igreja estagnada. Eu sei o que é uma igreja histórica não avançar. Um ano inteiro você receber 30 visitantes no tempo sério? Complicado, gente. Culto domingo, segunda, quarta e sexta, e domingo de manhã, 30 visitantes por ano, 35 no máximo, visitantes durante o ano. Não entrava ninguém em quarto da igreja. Que crise, que luta, que tribulação, ninguém entra. Desespero. Mas tem que mudar.
Ah, porque o povo vai tudo para o inferno, essa turma não quer igreja. Não vai, gente, não vai resolver, entendeu? Aí começamos, quem aceitava Jesus, quando muito aceitava Jesus, aí começamos a ligar. Mas depois Deus nos deu no coração que deveríamos ligar para quem visitava. Gente, a nossa igreja hoje, ela saltou de 25 visitantes anualmente para 700 visitantes anualmente. Visitantes diferentes, de 35, 40 para 700 visitantes. Tá? Se visita a escola, recebe ligação. Se visita um culto na igreja do templo sede, recebe ligação em 48 horas agradecendo a visita. Pasmem, começou a vir mais visitantes e foi crescendo de 45 pessoas por ano, saltamos para 300 pessoas e 700 pessoas anualmente. Esse ano agora não fechamos ainda, mas eu acredito que a gente possa chegar a 1000 visitantes esse ano na igreja. E a alegria nossa, porque é que boa parte recebe livreto, recebe boas-vindas na igreja, recebe o livreto na hora de ir embora, um livreto de evangelização na hora de ir embora, recebe o telefonema e volta e aceita fazer o discipulado. E com isso a igreja está crescendo. Eu estou dizendo, a gente fez uma reforma, reinaugurou o nosso templo agora em outubro do ano passado. A gente fez uma ampliação ali para mais 100 pessoas no templo, com a reforma. Já foi o que eu estou dizendo. Os irmãos estão começando a orar pelas vizinhanças, colocando a mão Jesus, vai dando esse terreno para a gente, enfim. A prefeitura está preocupada, por qual razão? Carro, fileira e fileira de carro. A prefeitura já está em cima, não pode deixar na faixa amarela, vocês têm que ver, Então, a própria prefeitura também vai pressionar a gente a ter uma construção maior e a ter um estacionamento. Nosso templo não tem estacionamento. Ou a gente vai alugar um terreno para colocar o carro dos irmãos, enfim, crescimento, gente. E a igreja super lotada, cheia, domingo à noite, cheia, não precisa ter festa não. Tão bom, gente, sabe como que melhorou a pontualidade lá na igreja? Depois que a igreja cresceu. Então agora os irmãos falam assim, tem que chegar até 7 horas, senão a gente fica... Oh, aleluia! Viu como é que o crescimento desperta a pontualidade? Nunca parei para pensar nisso. Que o crescimento iria despertar a pontualidade dos irmãos, que despertou. A turma quer chegar cedo, para não ficar em pé, e fica em pé mesmo. Literalmente, domingo à noite sem festa, fica em pé. Agora, como que isso acontece? É um conjunto de fatores que a gente está mostrando aqui para os irmãos. E a escola bíblica, se não está recebendo visitantes, tem que começar a fazer um cadastro. Tem que reunir com os professores e entregar na mão deles o telefone dos seus alunos. Se eles não conseguem captar o telefone, tem que entregar na mão deles. Ou marcar um dia, como se fosse hoje, vamos marcar a reunião de professores e discipuladores. Eu sou professor de escola dominical. Está aqui, ó. O nome da irmã? Silvonete. Uma Silvonete, a irmã é professora de adolescente. Um exemplo, tá? Professora de adolescente. Está aqui, irmã. Hoje é o dia de nós ligarmos. Essa reunião hoje é de ligação. Está aqui a lista de seus alunos. Ah, mas eu não tenho. Não é o caso dela, viu? Eu não tenho dinheiro para pagar de crédito. Eu faço. Faz vaquinha, tá? Tem que ter preparo. Superintendência tem que orar a Deus e ter preparo. Conseguir um telefone e vamos colocar crédito nesse telefone. Gente, por que dinheiro é tão difícil para ligar assim? Ah, não, então vamos colocar crédito no telefone da irmã ou um telefone da igreja. Na igreja lá de vez em quando é assim, numa reunião aqui, irmão. Ó, estou sentindo falta de um irmão. Eu como pastor ligo. Mas às vezes eu procuro um discipulador aqui, irmão. Liga para o irmão tal lá que está 15 dias sem vir na igreja. Está aqui o telefone, pega o celular na igreja. O discipulador eu posso ligar diretamente, precisa até ligar. Mas quando eu posso incentivar o discipulador e o professor da escola dominical, eu dou incentivo aqui, liga para ele, anime ele lá para mim, vai lá. Ah, tá, mas antes do culto, 6h30 da tarde. Aqui, dá uma ligadinha, vê se ele vem no culto hoje e tal. A ideia qual é? 6h30 dá para vir no culto? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu tenho que fazer duas coisas. Ao mesmo tempo que eu preciso estimular a pessoa que está desanimada lá do outro lado, eu tenho que também estimular o meu professor e o meu discipulador que está ali para que ele
Aí esse dia eu liguei para a irmã, mãe, tem notícia de sua discípula? Ela disse assim, já telefonei hoje, homem de Deus. Eu ligo por discipuladores. Eu ligo para os discipuladores para saber se eles estão telefonando, entrando em contato. Irmãos, é muito bom. A nossa casa de adolescentes também ela avançou, por quê? Porque tivemos um professor que ligava para os alunos durante a semana, quero te ver domingo, quero te ver domingo, quero te ver domingo. Aí, meu, até o que não queria. Aí teve um dia que chegou para mim, que bom, rapaz, você está aqui na escola dominical, que bom que você veio hoje. É uma perturbação de ligação. Eu não falei nada. Eu só falei no meu coração assim, mas veio. Não dei resposta para não criar explosão. Mas no meu coração eu não peguei não. Eu falei assim, mas veio. Lógico, mas não é todo dia, gente. Mas é uma ligação por semana. Não é todo dia, não é ser chato. Mas é uma ligação por semana. O grupo do WhatsApp resolve? Olha, gente, o que resolve ainda é a individualidade, tá? O que resolve ainda é a individualidade. Colocar mensagem no grupo, colocar convite no grupo. E outra, o grupo do WhatsApp está dando tanta confusão nas igrejas. Ainda mais agora nas eleições, só Jesus. Mas deixa quieto, não vai entrar nisso não. Não vai dar confusão aqui também. Caminhando. O professor atuar como facilitador da aprendizagem, como conselheiro. O professor tem que ter essa outra configuração. Não é só a configuração do sabichão, é a configuração do facilitador da aprendizagem. É ser um conselheiro. As pessoas estão precisando disso, irmãos. É de conselheiro, de ajudador. É de ajudador. Caminhando. Qualidades indispensáveis aos professores da EBD. Plena convicção. Próximo. 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 Preparo bíblico teológico. Olha aí, gente. Conhecimento. Agora, não é fazer do conhecimento um hobby ou uma ostentação. Caminhando. Aulas. Toda aula precisa ter fundamentação bíblica e praxis cristã. Aí alguém diz assim, tem gente que quer ensinar escatologia, estou citando escatologia porque é um tema muito polêmico, mas nunca conjuga o conhecimento, a fundamentação bíblica com a praxis. Aí tem gente que fala tudo o que vai acontecer na grande tribulação, tudo. Tá, aí no final da aula, você vai arrematar essa aula como? Não sei. Bom, no mínimo você tem que dizer assim, irmãos, tudo isso vai acontecer na grande tribulação. Porém, nós que somos, não sei você, mas a majoritária crença assembleana é pré-tribulacionista. Aí tem professor que quer levar as 3 correntes. Se uma corrente já está enrolando todo mundo, o camarada quer arrumar 3 correntes numa aula. Aí como é que a turma vai sair daquela aula? Tudo acorrentado. Então vamos naquilo que a denominação mais crê. Qual é a ideia? Se é pré-tribulacionista, vai dizer ali, irmão, na tribulação vai acontecer isso. Porém, quem é salvo, quem é comprometido com Deus, quem faz parte do corpo de Cristo, não passará pela grande tribulação, estaremos livres de tudo isso aí. Não ficou bom assim? Dá um refrigério, né, parceiro? Depois daqueles terrores todos, é dragão, não sei mais o que, é chifre, e cavalo amarelo, e cavalo preto, e cavalo branco, vermelho. Aí tu vai ficar até assustado, parece um filme. Tem que confortar as pessoas. O nosso conforto está onde? Em ter uma vida hoje com Jesus, para fugirmos da ira de Deus. Pronto, você faz até um apelo na escola dominical que pode haver salvação. Amém. Amém, querido? Caminhando lá. Linguagem. Não. Espiritualidade. Enfatizar mais comunhão com Deus e menos
Academicismo. Está na hora de terminar? Mais 10 minutos. Tem mais 10 minutos? Correr, gente. Espiritualidade, enfatizar mais a comunhão com Deus e menos academicismo. Foi o que eu já falei. Ostentar, não dá, gente. O comentarista pode usar algum termo difícil lá? Pode. Mas a gente tem que trazer, esmiuçar aquilo ali. Esmiuçar não quer dizer ser extenso, mas é traduzir, interpretar, clarificar o que o comentarista quis dizer. Ok? Tem hora que o comentarista até coloca palavras gregas, como a gente colocou aqui também, palavras em hebraico, enfim, mas a tradução tem de vir à frente, tem de vir mais adiante. Ok? Linguagem simples e descomplicada. Se o comentarista usa uma palavra difícil, nós, como professores e discipuladores, temos de usar uma linguagem simples e descomplicada. É tão horrível, gente, crente e professor querer se aparecer. Ah, gente, que coisa terrível. Por isso que não cresce às vezes na igreja. Aí um médico vai e entra lá, um advogado entra lá, aí o pregador da noite na nossa igreja. Gente, ele está com a alma aflita. Fala a palavra de Deus naturalmente. Fala. Tem hora que a mensagem é dura e entra alguém da sociedade. Não posso falar isso agora, óbvio. Ou vem a omissão ou a ostentação. A omissão é quando você não quer falar a verdade porque entrou alguém de destaque da sociedade. E tem a ostentação, que quando entra alguém da sociedade, né, muito conhecido pelo diploma, ou pela carreira, ou pela autoridade que exerce, enfim, ou pela posição financeira, a gente quer mudar. Usar palavras difíceis, e na escola dominical da mesma forma. Gente, é tão bom você ser livre. Na nossa igreja lá é assim. De vez em quando entra dentista, médico, advogado, enfim, entra lá. Empresário, pobre, rico, entra também mendigo, tudo. Ó, gente, não muda não. Às vezes o irmão fica até meio assustado, porque às vezes a gente está pregando uma mensagem corretiva, aí entram umas pessoas destacadas da sociedade. Alguém fala assim: ai meu Deus, e pastor, agora apertou, e agora o médico não volta mais, e agora o empresário não volta mais. O que está sendo pregado? É a Bíblia? Aí, para quebrar o nariz de alguns, aí esse ímpio, pela posição que exerce, depois do culto ele aguarda um monte de gente embora, vai lá no culto e fala: pastor, eu precisava ouvir essa palavra. Aí eu cheguei à conclusão, sabe o que é? É os crentes que não querem ouvir, quer dizer que o ímpio não quer ouvir. Porque a maioria vai lá depois do culto apertar o diabão. Ó, pastor, a igreja precisa disso mesmo. O dia que eu for crente, eu vou ficar aqui. Então é crente querendo fugir. Sabe por quê? Porque a palavra pode ser dura, mas o ímpio sabe quando vem de Deus. Ele até não tem comunhão com Deus, mas ele olha para o culto, para o pregador e fala assim: ó, negócio é apertado aqui, mas Deus está nele. Deus está nesse ambiente aqui. Fora os arrepiados, né? Então a turma fica arrepiada. Quando vai lá, fica: me arrepiei com louvor. Igreja precisa ser assim, a gente não tem que mudar discurso porque entrou alguém, um doutor, ou alguém com doutorado, não, gente. Sabe por quê? Porque quem é doutor já está acostumado com palavras difíceis. Ele precisa ouvir, ó. Amém? Amém? Algum irmão já tomou água difícil? Eu sou importante, vou tomar uma água difícil. Não dá. O que é água difícil? Não dá, não. A água, a que o médico toma, é o que o mendigo precisa, é o que o pretinho toma, como no meu caso, né? É o que o branquinho toma também, é água. E a palavra de Deus também é assim. Entrando mendigo ou entrando milionário, a mesma água é para limpar e saciar todos.